preliminares, ele é importantíssimo, porque é nesse capítulo aqui, é ao final desse capítulo, que a gente vai escrever um algoritmo completo, utilizando pseudocódigo, e a gente vai implementar esse algoritmo em Python. Então, é ao final desse capítulo 3 que a gente vai ter o primeiro algoritmo completo e o primeiro programa computacional em Python completo também, né? Então, assim, prestem muita atenção, né? O próprio slide já fala isso. Prestem muita atenção nesse capítulo, porque ele é base para tudo que a gente vai ver depois, né? A gente vai ver aqui conceitos fundamentais, né? Como hoje o conceito de variáveis, né? De constantes, de expressões aritméticas, né? A gente vai utilizar até o final da disciplina, né? Conceitos de entrada de dados, saída de dados, enfim. Então, comecem com o pé direito, né? Prestem muita atenção nesse capítulo 3. Então, ele, né? Acompanhando aqui pelo slide, eu coloquei assim, ó. São os principais tópicos preliminares usados na elaboração... Deixa eu tirar as guias aqui que eu vi. Bom, os principais tópicos preliminares usados na elaboração de programas computacionais, apresentados e inseridos dentro do contexto da linguagem de programação Python. Né? Vocês vão ver que a partir de agora, eu sempre vou falar algum conceito computacional de forma geral, e aí eu vou falar a respeito daquele conceito pensando na elaboração de um algoritmo, né? Algoritmo, utilizando pseudocódigo, e vou comentar a respeito daquele conceito computacional que se refere ao Python, certo? Então, sempre a gente vai seguir essa metodologia. Conceito computacional geral. Algoritmo. Como é que eu escrevo ali na forma de um algoritmo, em pseudocódigo? E como é que funciona aquilo ali em Python, ok? Bom, e como eu já falei, né? Uma atenção muito especial ao capítulo, são os fundamentos para a compreensão dos seguintes. Bom, a gente começa falando a respeito de tipos primitivos, né? O nome não é muito bom, não. Tipos primitivos, o que é isso, né? Mas esses tipos primitivos são entidades, né, vamos dizer assim, que são utilizadas para armazenar as informações referentes à solução de um dado problema computacional. Então, o usuário vai fornecer dados de entrada, né? Normalmente é assim, em um programa, né? Então, esses dados de entrada precisam ser armazenados em algum canto, né? Então, isso aí são as variáveis, tá? Na solução do nosso problema, a gente pode precisar de algumas constantes, né? Constantes matemáticas, por exemplo. Então, as constantes também são tipos primitivos, ok? Então, basicamente, seria isso, né? Tipos primitivos são entidades que a gente utiliza para armazenar os dados, né? Envolvidos lá no problema. E os tipos primitivos podem ser constantes ou variáveis, tá? Eu escrevi assim, ó, tipos básicos usados para armazenar as informações relacionadas aos dados utilizados pelo programa computacional. Pode ser constantes ou variáveis. Né? E aí sim o nome é excelente, né? Para constante e variável. Né? Constante é um negócio que não muda e variável pode mudar. Ok? Então, vamos lá, constantes. Vamos começar falando a respeito de constantes
Sendo que muita coisa que eu vou falar aqui a respeito das constantes se aplica também às variáveis. Vocês vão ver. Então ele começa dizendo assim, olha, as constantes, elas não sofrem alterações durante a execução do programa. Né? O seu valor é constante desde o início até o fim da execução do programa computacional. Uma constante, um exemplo, né, gente? Uma constante aí, o número π, ok? É uma constante, né? Constante numérica, lá, número π, excelente exemplo de uma constante. Uma constante pode ser um número, como eu já falei, né, a exemplo do número π, mas pode ser também um valor lógico, pode ser uma sequência de caracteres quaisquer, com algum significado, em estudo. Esse negócio de valor lógico aqui, a gente vai falar mais na aula que vem, né? Mas o valor lógico, ele é ou verdadeiro ou falso, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso, principalmente na aula que vem. Uma sequência de caracteres, o que são esses caracteres? Caracteres são dígitos, letras, símbolos, né? Isso aí que tem no teclado de vocês são os caracteres, né? Então, uma sequência de caracteres que a gente chama de literal ou string, né? Pode ser também uma sequência de caracteres. De forma que, se a constante ela for um número, eu posso dizer que ela é uma constante numérica. Se a constante for um valor lógico, eu posso dizer que é uma constante lógica. Se a constante é uma sequência de caracteres, eu posso dizer que ela é um literal ou um string, né? Como eu já falei. Esses nomes, numérica, lógica, literal, também se aplicam às variáveis. Eu vou falar de uma variável numérica, uma variável lógica, uma variável literal, né? E assim por diante. Bom, a respeito de constantes numéricas e também a respeito de variáveis numéricas, viu? Então, em computação, a gente utiliza, né, valores do sistema decimal, né? Ótimo, maravilha, é esse que a gente mais conhece, né? Que a gente está acostumado a trabalhar. Decimal, né? Beleza. Pode ser um número com uma parte fracionária ou não, né? Se for um número sem a parte fracionária, seria um número inteiro, né? Com a parte fracionária, um número real. Então, nós temos aí 4 exemplos de constantes ou valores, né, numéricos. O primeiro lá, 25, né? Então, sei lá, dependendo do problema, 25 pode ser uma constante. Por exemplo, o número máximo de alunos em uma turma, né, na nossa disciplina, seria 25. A gente já está extrapolando aí, né? Com 26. Mas tudo bem. Então, 25, dependendo do problema, pode ser uma constante, né? Número de alunos, ou sei lá o quê, qual é o problema aqui, né? Bom, é um número inteiro, ok? Então, nos nossos algoritmos, a gente vai diferenciar, né? Quando um valor numérico ele for inteiro ou for real. Porque um valor inteiro ele ocupa menos espaço na memória do computador do que um número real, ok? Então a gente vai ter que diferenciar isso daí. Segundo exemplo, 3.14. Opa, isso aí muito provavelmente é o número π, né? Número π com 2 casas decimais, né? Então seria a constante π. 3.14, em 2 casas decimais, né? Aí vem uma observação bem importante. Aí um número com uma parte fracionária, né? Ou seja, um número real,
E prestem bastante atenção em computação, para separar a parte inteira da parte fracionária, a gente utiliza o ponto e não a vírgula, né? E aí é um problema para a gente, né? Porque em português, se a gente está escrevendo um texto em português, separar a parte inteira da parte fracionária, a gente tem que colocar vírgula. Não pode colocar ponto. Isso aí é nos Estados Unidos, né? Inglaterra, que utiliza, né, ponto para separar a parte inteira da parte fracionária, mas em português não, é vírgula, né? Só que em computação, a gente tem que utilizar o ponto, ok? Em computação, gente, se você escreve 3,14, né? Ele vai entender isso daqui, ó, como sendo o número 3 e o número 14. Entende como se fossem dois números. E não, né, 3 inteiros, né? E o 0,14, ok? Então, muito cuidado com isso, porque é muito fácil, na hora de escrever um programa computacional, o aluno ele colocar vírgula no lugar do ponto, né? Aí dá errado, ok? Bom, terceiro exemplo aqui, ó, 7,8 é 3. O que é isso aqui, né? Já tem dizendo aqui do lado, né? É o 7,8 vezes 10 elevado à terceira, né? Esse aqui é de exponencial, tá? Vezes 10 elevado à terceira. Como tem também aqui, ó, o 2,5 é menos 3. Que seria o 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, né? Esses dois números, eles estão escritos em notação científica, que é muito comum em computação. É muito interessante esse tipo de notação, ou de formatação, quando você está trabalhando com números bem grandes, ou em módulo, né? Ou números bem pequenininhos em módulo, ok? Então, ao invés de escrever 0,000000000 não sei o quê, né? Você escreve em notação científica, né? Para entender se sei que era de erro, não é. Inclusive, essa notação você pode utilizar em calculadora científica, né? Escrever dessa forma numa calculadora científica, normalmente ele entende, né? Mesmo aqui no deixa eu tentar, nunca fiz isso aqui, ó. Eu coloco, sei lá, aqui, no meu ponto é vírgula, eu não sei, deixa eu ver aqui, acho que é vírgula, viu? É isso mesmo. Mas se eu colocar 2,3 menos 4 mais 1, olha, ele faz, ele está fazendo lá, né, gente? Vocês estão vendo aqui? 2,3 menos 4, ele faz, ó, 0,00023, né, ó. Só ir pulando essa vírgula aqui para a direita, né, ó. 1, 2, 3, 4. Por isso que é 2,3 vezes 10 a menos 4. Mais 1. Olha o umzinho aqui. Se eu colocar mais 0, ó, mais 5. Pronto, tá lá, estão vendo aqui, né? Então, assim, é muito utilizado, né? Notação. O meu Mac entende, sendo que ele está configurado para português, não sei, algumas coisas em português, outras coisas em inglês, mas isso aqui, ó, o número do Mac eu configurei para ser a vírgula, né? No lugar do ponto. Ok, mas voltando, em programação, né? Tem que utilizar o ponto, ok? Então, muito bem, já se acostumem, né, com isso aqui.
e com esse ezinho, 10 elevado a, né, blá, blá, blá. Tá, a respeito de constante lógica. Né? Constante lógica é valor lógico, eu já falei para vocês, ou é verdadeiro ou é falso. Né? Esse sempre vai ser potência de base 10. Em notação científica e em computação, né, Antônio? É exatamente isso, dessa forma mesmo. É isso mesmo. Bom, então, constante lógica, né? É utilizado em proposições lógicas que a gente vai ver na aula que vem. Né? Mais adiante é na aula que vem. Exatamente. Constante literal. Literal. Pode ser qualquer sequência de caracteres com algum significado para o problema. Né? Os caracteres eles podem ser letras, já falei, pode ser dígito, pode ser símbolos especiais. Temos aqui 4 exemplos de literais, né? O primeiro seria o primeiro e último nome, né? E só as iniciais dos nomes do meio, Francisco P. Almeida. Um exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, vocês perceberam os 4 exemplos, né? Diferente do que a gente tinha antes, nos valores numéricos, esses 4 exemplos têm ou entre aspas simples, ou entre aspas duplas, né? Ou simplesmente aspas, né? Exatamente, gente. Em computação, os literais, as informações do tipo texto, sempre tem que vir entre aspas. Ou aspas simples, como no primeiro exemplo, ou em aspas duplas, tá? Se vocês não colocarem essas aspas, muitas vezes vocês vão ter problema, vão ter erro, vai dar um erro aí, né? Quer dizer, não esperem que o computador tenha bom senso, né, de que o nome é um literal, então não precisa utilizar aspas, né? Não existe esse bom senso, né, em programação, tá? Não existe isso. Então, tem que colocar informação literal em aspas, ou simples ou duplas, como vocês estão vendo aí nos exemplos, tá? Vejam bem, se eu não coloco aspas nesse segundo exemplo, o que eu vou ter é o número inteiro 123.456, não é verdade? E não é isso que eu tenho aqui, né? O que eu tenho aqui é um literal composto pelos caracteres, né? Pelos dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui não é um número. Isso aqui pode ser uma senha, por exemplo, uma senha bem vagabunda aí, mas que muita gente usa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive a senha de alguns computadores lá do laboratório de informática, né? Tem uma regra para usar ou aspas simples ou duplas? Não tem diferença. Ver aqui na nossa disciplina, você vai ver, tanto faz utilizar ou aspas simples ou aspas duplas, né? Só precisa dizer com uma ou outra. Pode ser abrir uma aspas simples e fechar com uma dupla, né? Aí já é demais, né? Aí já é bagunça demais. Mas, assim, abrir e fechar com simples, abrir e fechar com dupla, tudo bem. Vai dar certo. Ok? Bom, o terceiro exemplo, aí já seria, digamos, uma senha mais elaborada, né? Ó, asterisco, A maiúsculo, exclamação, B maiúsculo, interrogação, sinal
menos, né? Conjunto de caracteres, né, gente? Qualquer. E o último exemplo é uma data, né? Sendo que escrita como se fosse um literal, muito comum, né? Dia 2 de março de 2021, separado por barra. Não é comum, gente, em computação, trabalhar com datas como informação literal, porque senão você não consegue fazer contas, né, com essas datas, né? O mais comum é você dividir uma data em 3 valores numéricos: dia, mês e ano. E aí sim você consegue fazer, você consegue fazer um programinha que, dado o dia que você nasceu, ele diz hoje quantos anos você tem, né? Enfim, esse tipo de coisa. Mas a informação tem que ser numérica, né? Se for literal, aí não dá para fazer conta, ok? Assim, de forma direta, né? Ok? Mas enfim, né? Um literal ou um string nada mais é do que um conjunto de caracteres. Né? Caracteres são letras ou dígitos ou símbolos, né? E em computação, a gente tem que trabalhar com informações literais entre aspas. Simples ou duplas. Muito bem. O que mais? O que temos mais aqui? Opa, bom, até aqui eu estava falando mais a respeito de constantes, né? Constantes o valor não muda. Mas nós temos um outro tipo primitivo, que são as variáveis. Então, agora nós vamos trabalhar esse conceito de variáveis, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Bom, então, variáveis, né? O que é variável? Olha, o conceito de variável, ele é um conceito, variável computacional, né? Ele não é um conceito simples, gente. Tá? Num primeiro momento, a gente confunde com as variáveis da matemática, a gente confunde muitas vezes com as, já foi falado aqui no Excel, é diferente. Então, a gente precisa de muita atenção a respeito do conceito de variável computacional, tá? Porque não é simples de entender num primeiro momento, tá? Então, vejam bem, variáveis em computação devem ser entendidas como sendo um espaço na memória principal do computador usado para armazenar um determinado tipo de dado, né? Então, de novo, a gente deve entender variáveis, né? Uma variável, como sendo um espaço na memória principal, naquele texto que a gente viu na aula passada, vocês devem ter lido em casa, ele falava um pouquinho, falava muito pouco a respeito de memória, né, do computador, né? A memória faz parte lá da arquitetura de um computador digital. Ele não chega a fazer muita diferenciação a respeito de memória principal, né, secundária. A memória principal, gente, do computador é aquela que armazena informações de forma temporária, e se o computador for desligado, por exemplo, aquelas informações são perdidas, ok? Então, as informações armazenadas nas variáveis em um programa computacional, em Python, por exemplo, se você desligar o computador, ligar de novo, aquelas informações não estão mais lá, ok? É diferente
da memória do HD, por exemplo, né, do disco rígido do computador. Não, aí disco rígido você pode desligar o computador, né? Você vai ligar de novo, as informações estão lá armazenadas, ok? Na memória principal, ou memória RAM, exatamente, Matheus, exatamente, né? Random Access Memory, né, ou memória principal, as informações são armazenadas de forma temporária, né? E é exatamente aqui onde as variáveis se enquadram, ok? Então, variável é um espaçozinho na memória principal do computador que é utilizado para armazenar os dados de entrada de um programa, né? O resultado, resultados parciais, enfim. Bom, a uma variável associa-se um nome. Então, toda variável ela tem um nome, certo? Esse nome da variável serve como uma referência ao dado que está armazenado ali, tá? Bom, o conteúdo de uma variável pode ser numérico, olha lá, igual às constantes, né? Onde a gente vai diferenciar entre inteiro e real, como eu já falei, nos nossos algoritmos, né? Pode ser um conjunto de caracteres, pode ser um valor lógico, né? Pode ser outros tipos. A gente vai, inclusive, aprender a criar tipos de variáveis. Tá? A gente vai ver mais para frente isso. Mas, semelhante às constantes, né? Uma variável também pode armazenar informação do tipo numérico, do tipo literal, do tipo lógico, né? Bom, olha só. Na maioria das linguagens de programação, as variáveis precisam ser explicitamente declaradas. O que é isso? O que é explicitamente declarado, né? Na declaração de uma variável, o seu tipo e o seu nome devem ser obrigatoriamente especificados. Então, declarar uma variável significa criar um nome para ela, né, dizer qual é o nome dela, e dizer qual o tipo de informação que ela vai armazenar. Ok? Quando uma declaração de variável entrada no programa, reserva-se um espaço na memória para armazenar um dado tipo da variável e associa-se o nome da variável a esse tipo, ok? Então, em um programa computacional, e como eu já falei, a maioria das linguagens de programação você precisa declarar as variáveis antes de utilizá-las, né? Antes de armazenar alguma coisa nela. Então, na declaração de uma variável, o que acontece é que o computador vai reservar um espaço na memória RAM, né? E ele vai ficar preparado para receber uma informação do tipo que a variável foi criada, ok? Temos alguns exemplos aqui bem interessantes, tá? Exemplos de declaração de variáveis em algoritmos. Algoritmo, utilizando pseudocódigo. Então, em um algoritmo, se eu escrevo, por exemplo, inteiro, 2 pontos, A, o que aquilo significa em um algoritmo? Significa que o computador deve reservar um espaço na memória dele. Espaço recebe o nome de A, minúsculo, que está preparado para... Deixa eu mudar a ordem aqui dessas coisas, gente. Epa. Redu aqui, pronto. O nome do espaço, só por um capricho mesmo, né? Coloquei o A em cima aqui, não faz diferença não, viu? Então, esse espaço, ele está preparado para receber um número inteiro. Vou colocar aqui, ó, inteiro. Ok? Muito bem. Então, é isso que o computador ele vai fazer. Quando ele vê a declaração da variável, ele entende assim, opa,
separa um espaço aqui na memória do computador, né? Esse espaço recebe o nome de A minúsculo e ele está preparado para receber um número inteiro. Muito bem. Temos mais 3 exemplos aqui de declarações de variáveis em algoritmo, né? Real, 2 pontos, x. Então, o que o computador vai fazer? Ele vai separar um espaço na memória dele, esse espaço recebe o nome de x, e ele está preparado para receber um número real, ok? Um número real. Caractere, 2 pontos, s. Da mesma forma, separa um espaçozinho lá, esse espaço recebe o nome de S, que está preparado para receber um caractere. Caractere. É muito chato escrever isso aqui, mas foi. Pronto. Por último, na declaração de variável, lá, ó, lógico, 2 pontos, L minúsculo, né? Senão seria um I maiúsculo, bom, mas deve ser um L de lógico, né? Então, aqui está preparado para receber um valor lógico. Beleza. Então, as 4 primeiras linhas são exemplos de declaração de variáveis em um algoritmo utilizando pseudocódigo, que é o que a gente está aprendendo, né? Esses pseudocódigos são palavras-chave, sendo que em português mesmo, tá? Então, seria o tipo da variável, 2 pontos, e o nome das variáveis com aquele tipo. Nos 4 exemplos, a gente tinha uma variável para cada tipo, né? Mas se tivesse, por exemplo, A, B e C inteiro, né? Eu separaria A, B e C por vírgula, né? Então ia ficar inteiro 2 pontos, A, vírgula, B, vírgula, C. Ok? Se tiver mais de uma variável com aquele mesmo tipo, você separa por vírgula. E ponto e vírgula no final, gente, isso aqui é opcional. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Tanto faz, né? Até porque o algoritmo ele não vai ser executado, né? Então, aqui no exemplo, tá com ponto e vírgula no final, tá? Bom, os 4 últimos exemplos, ou 4 últimas linhas, não são declaração, não é declaração de variável, né? Isso aí seria atribuição de valores às variáveis que eu acabei de criar, ok? Então, aqui, ó, vocês estão vendo, o sinal de igual e 5, a gente não vai ler como sendo A é igual a 5. Não, não vamos fazer isso, gente. Né? Porque esse símbolo de igual aqui, ó, isso daqui é um comando de atribuição. Eu estou atribuindo o número 5 na variável A. Tanto que eu, quando escrevo meus algoritmos, eu nem gosto de colocar esse sinal de igual. Eu gosto de colocar uma seta para a esquerda, como vocês estão vendo aí, que é para não confundir, tá? Então, a gente vai ler esse símbolo de igual aqui, ó, como sendo recebe, tá? Façam isso, tentem lembrar em falar recebe e não igual, tá? Ó, A recebe 5. É assim que vocês devem falar, tá? Ou então com a setinha esquerda, tá? Ou sinal de igual ou a setinha para a esquerda, né? A recebe 5. Não sei, né? Deixa eu ver aqui. A variável A criada? Sim ou não? Sim, ela foi criada, né? Ela foi criada e ela está preparada para receber um número inteiro. O número 5 é um número inteiro? É. Então, beleza. Então, eu posso chegar aqui, ó, e armazenar o número 5 na variável A.
porque ela estava preparada para receber um número inteiro. Como 5 é inteiro, não tem problema nenhum. Tá? Olha, é completamente diferente se você falar A é igual a 5, tá? A é igual a 5, isso daí é uma expressão lógica que pode ser verdadeira ou falsa. A variável A, ou o conteúdo da variável A, seja igual a 5, pode ser que não, né? Então, dizer que A é igual a 5 é uma afirmação, é uma proposição, tá? E o resultado disso é um valor lógico, ou verdadeiro ou falso, ok? Por isso que a gente vai dizer recebe e não igual, ok? Quando vocês falarem igual, eu vou corrigir, tá? Bom, próxima linha. X recebe 8,34. Deixa eu ver. X foi criado para um número real. 8,34 é um número real. Então, beleza. Chego lá, ó, e armazeno o 8,34 na variável X. S recebe C. Olha lá o C entre aspas, né, gente? Foi criada para armazenar um caractere. C é um caractere? É. Então, vou lá e armazeno, né, na variável S. E L recebe verdadeiro. Verdadeiro é um valor lógico? Sim, né? L foi declarada para receber um valor lógico. Verdadeiro é um valor lógico, vou ver aqui, tá? V de verdadeiro. Pronto, tá lá, então, armazenado, ok? Então, percebam, as 3 primeiras linhas, nós temos exemplos de declaração de variáveis. E nas 4 últimas linhas, exemplos de atribuição de valor às variáveis que a gente declarou acima. Ok? Então, isso aqui é bem importante, é um conceito computacional novo aí, para a maioria de vocês, né? Então, prestem atenção e se tiverem alguma pergunta, podem fazer também, tá? Bom, tudo tranquilo, então? Então, o que temos mais? Bom, vejam bem, falei isso daqui, né? Isso daqui é a respeito de algoritmo, né? Algoritmo. Agora, como funciona essa questão das variáveis em Python? Olha que legal, gente. Em Python, na linguagem de programação Python, ela não requer a declaração prévia de variáveis. Olha que legal, né? Esse é um dos motivos da gente utilizar Python para ensinar a introdução à computação, né? Ou introdução à programação, ok? Por quê? Porque Python é uma linguagem mais fácil de entender, né? Uma linguagem mais simples. Por exemplo, eu não preciso declarar as variáveis antes de utilizá-las, né? Isso é feito implicitamente quando a variável está sendo usada pela primeira vez num programa computacional. Okay? O Python ele procura criar a variável e se adaptar a ela quando você tenta armazenar alguma informação naquela variável, né, que pode existir. Então, aqui nós temos 5 exemplos de atribuição de valores em Python, tá? E aí, deixa eu já adiantar uma coisa aqui para vocês, tá? Esse símbolozinho de maior, 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 ó, maior, 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 isso daqui é porque a gente está digitando essas coisas aqui na janela de comandos lá do Python, né? Então, quem já instalou o Python, né, no computador, já poderia testar isso daí, né, lá no ambiente do Python. Eu não vou fazer isso na aula de hoje, porque não dá tempo, tá? Isso é normal, né? Toda aula, todo semestre, né? É assim mesmo, ok?
12h25 já, temos aí 25 minutos só de aula, né? Então não dá tempo de eu praticar isso daqui agora, aqui com vocês, né? Mas na aula que vem, que é uma aula com menos conteúdo, aí dá tempo sim, ok? Eu faço aqui, vocês fazem aí também no computador de vocês, né, no celular. E qualquer dúvida, a gente tira a dúvida, né? Agora, aqui mesmo, né? Ok? Bom, mas então, mais uma vez, quando vocês visualizarem esse símbolo de maior, 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 é porque eu estou digitando aquilo ali na janela de comandos do Python, para ver na aula que vem, ok? Então, se eu chegar lá no Python, né, nessa janela de comandos, e digitar A recebe 5, recebe, né, gente? Automaticamente ele vai criar uma variável que se chama A minúsculo e vai armazenar o número 5 nela, né? Vai inclusive criar essa variável do tipo inteiro, né? Porque o 5 é um número inteiro, ele vai criar ali inteiro. E esse hashtag variável numérica que tem aqui depois, né? Ou cerquilha, né? O nome disso aqui em português é cerquilha, né? Cerquilha é feio, né? É mais bonitinho falar hashtag, né? Em inglês, assim, hashtag. Variável numérica. Bom, esse hashtag aqui, ou cerquilha, em Python, ele abre um comentário, tá? Então, isso aí não vai ser executado, ok? Não vai ser executado. Aqui não é comando. O que vier depois do cerquilha lá é só um comentário, né, que não vai ser executado. É só para dizer assim, olha, A é uma variável numérica, né? B recebe 8,35, né? Olha o ponto, né? O que é que o Python vai fazer? Ele vai criar uma variável que se chama B minúsculo e vai armazenar esse 8,35. Ele vai criar essa variável como sendo do tipo real, ok? Que o 8,35 é um número real, né? Não é um número inteiro. Mas é uma variável numérica também. Tudo bem. S recebe o Czinho, entre aspas, ou simples ou duplas, como eu já falei, né? O que é que o Python vai fazer? Ele vai criar uma variável chamada S minúsculo, que é uma variável do tipo literal, né? Ou string, que vai armazenar aquele caractere C minúsculo. L recebe true. Olha aí, já estou adiantando para vocês coisa que verdadeiro em Python é a palavra-chave true com T maiúsculo, né? True é verdadeiro em inglês, ok? E lógico, o falso vai ser false, né? False com F maiúsculo também. Mas aqui deixa para ver na aula que vem, tá? Se eu digitar lá na janela de comandos do Python, L recebe true, ele vai criar a variável L minúsculo, né, que é uma variável do tipo lógica, ok? Vamos dizer assim, na aula de hoje vamos dizer lógica, né? Seria tipo booleano, né? Como a gente vai ver aí na aula que vem. Em Python, se eu digito lá V recebe, entre aspas, simples ou duplas, né? Casa, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar a variável V minúsculo, que é uma variável do tipo literal, e vai armazenar esses 4 caracteres que formam a palavra casa. Ok? Tudo isso aqui a gente vai ter a oportunidade de praticar na aula que vem, ok? Não precisa esquentar a cabeça aí por enquanto. Okay? Bom, o que mais, gente? As seguintes regras básicas devem ser atendidas no uso de variáveis, né? Primeira regrinha, o nome da variável tem que ser uma palavra única, não pode ter espaço, tá? O nome da variável não pode ter um espaço. Tem que ser uma palavra única. Segunda regra, existe a diferença em Python, né? Falando para Python, entre maiúsculo e minúsculo.
tá? Então, a variável A maiúsculo é uma variável. A variável A minúsculo é outra variável completamente diferente, tá? Isso em Python, eu estou falando, tá? Em Fortran, por exemplo, não é assim, né? Pelo menos a versão Fortran que eu trabalhava, não é assim, ok? Bom, outra regra, não usar nomes muito grandes. Então, isso aqui, inclusive, é péssimo para programação. Né? Você colocar o nome das variáveis, nome muito grande, né? Por exemplo, número de alunos da turma. Aí o cara vai dar o nome da variável, número de alunos da turma. Né? Tudo junto, né? Não pode ter espaço. É terrível isso, né? Vai colocar nomes menores, que tenham algum significado para a gente, né? N, por exemplo, né? A nota, uma variável que vai armazenar a nota da avaliação bimestral 1, né? Então, você cria o nome lá da variável AB1, ok? Nomes pequenininhos, tá? Vocês vão ver isso aí na prática ao longo do curso. Outra regra, o nome da variável tem que iniciar com uma letra. Então, você não pode criar uma variável cujo nome inicia com um dígito, né? Quer dizer, eu posso criar a variável AB1, mas eu não posso criar a variável 1AB, ok? Senão dá erro, ok? Vamos ver isso também no ano que vem. Outra coisa, a gente não deve utilizar palavras-chave da linguagem como se fosse nome de variável, tá? E aí complicou a nossa vida porque a gente não conhece todas as palavras-chave, né, do Python, né? São muitas, então e agora? Como é que a gente faz? Então é aquilo que eu digo. Escolha um nome das variáveis, né? Um nome legal, né? Um nome bom. Eu sei que é completamente subjetivo, né? Aqui pode ser legal, bom para mim, pode ser para outra pessoa. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, escolha um nome simples, né, gente? Como eu falei, AB1, né? AB2, M, A, B, C, enfim, isso aí só na prática realmente, né? Que vocês vão aprendendo, né? Isso, ok? Mas temos essas regrinhas a respeito de variáveis, né? Ou de nomes de variáveis. Na verdade, isso aí é para nomes de variáveis, né? Ok, o que temos mais aqui? Bom, então esses últimos 17 minutinhos aí de aula no máximo, né? Não quero atrasar. Saco, né? Isso, né? De atrasar. O negócio já é até 12h50, né? Todo mundo com fome já. O professor ainda atrasa, né, gente? Isso é muito mala, né? Então vou tentar ao contrário, vou tentar até terminar um pouquinho antes, ok? Vamos ver se eu consigo aí hoje. Temos 16 minutos, no máximo, para falar sobre expressões aritméticas. Puxa, é pouco tempo, né? Principalmente lembrando que as expressões aritméticas são aquelas que a gente mais vai utilizar no nosso curso, né? Por motivos óbvios. Curso de engenharia, né? Então, a gente vai utilizar programação, Python, para resolver problemas, na maioria das vezes, problemas numéricos, né? Então, a gente vai utilizar muito expressões aritméticas aí. São as expressões que a gente mais vai utilizar. Por outro lado, a gente já sabe muita coisa a respeito de expressões aritméticas lá da matemática. Né? Então, muita coisa a gente vai aproveitar, outras vocês vão ver que são diferentes, precisa de uma observaçãozinha aqui, tá? Mas vamos lá. A respeito de expressões aritméticas, né, para programação, né, para computação. Então, os operadores que a gente vai utilizar são os operadores aritméticos
e os operandos, que são aqueles que são ligados ou que sofrem a ação dos operadores, né? São constantes e ou variáveis do tipo numérico. Ok? Não gosto de e ou, não. Vou colocar constantes ou variáveis do tipo numérico. Pronto, mudando o slide aí na hora já. Os operadores permitem combinar variáveis e constantes, formando uma expressão que pode ser avaliada e resultar em um valor, né? Exatamente. Uma expressão aritmética, por maior que ela seja, o resultado sempre vai ser um valor numérico, né? Sempre. Bom, o conjunto de operações básicas adotado é o que se conhece da matemática, né? Então, seria a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, potenciação, radiciação, e a gente vai ver mais alguns aí em Python, né? Bom, uma observação aqui, ó. Primeira observação. Não é permitido omitir o operador de multiplicação, né? Em matemática, eu muito bem posso escrever assim, ó, por exemplo, posso escrever assim, ó, A mais B elevado ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? Isso aqui em matemática tá perfeito, né, gente? A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado, né? Mas em computação, essa expressão aritmética aqui, ó, ela tá terrível, né? Por exemplo, 2AB. Isso aqui em computação, isso aqui não existe, né? Primeiro que ele vai pensar que você queria escrever uma variável que se chama 2AB, mas não pode, porque não pode começar com dígito, né? Então isso aqui tá horrível, gente. Terrível, terrível, né? Então você não pode, exatamente como o Cleidson falou bem aí, ó, 2 asterisco A asterisco B. Né? A gente vai utilizar o asterisco para a multiplicação. E eu não posso omitir esse asterisco para multiplicação, ok? Ele fala aqui, dá um exemplo, AB mais C. Isso aqui em computação é a variável AB, de nome AB, mais o conteúdo da variável C. Né? Nunca ele vai pensar que é A vezes B, não existe isso, ok? Então tenham muito cuidado com isso, gente, porque parece uma coisa tão simples, mas é muito fácil de errar, né? Na prática, tem a última questão da lista, última questão, tem uma questão para resolver equação de segundo grau, na lista 1, né? E é muito fácil errar, exatamente por esquecer parênteses, esquecer asterisco, enfim. Ok? Então, muito cuidado com isso aí. Certo? Os símbolos que a gente vai utilizar para as 4 operações a cruzinha aqui, né? Que é o símbolo de mais para soma, o tracinho, que é o símbolo de menos para subtração. Como a gente já falou, tem que ser o asterisco, exatamente igual a uma calculadora científica, né, Cleidson? O asterisco para multiplicação não pode ser outro símbolo, tá? Para divisão é a barra caindo ali para a direita, né? Que a gente usa para data. Né? E por uma questão de uniformidade na elaboração, nos algoritmos também, viu, gente? A gente tem que utilizar esses símbolos aí, ó. Não é permitido o uso de outros símbolos para as operações acima, a exemplo do ponto para multiplicação, né? Não pode. Esse símbolo daqui, que eu acho que vocês nem usam mais, né? Acho que tem gente que nunca viu esse símbolo aqui, né?
dois pontos com um traço aqui para divisão, né? Isso é coisa de antigamente aí, né? Ok. Então, mas não pode, né? Tem que ser asterisco para multiplicação, barra para divisão, ok? Bom, e no Python? No Python, gente, para as 4 operações são esses símbolos e tem outros operadores aqui. Por exemplo, para potenciação, né? A gente vai utilizar o asterisco asterisco, tá? Asterisco asterisco, de forma que em Python, se você digita 2 asterisco asterisco 3, isso daqui é igual a 2 elevado à terceira, né? Que dá 8, ok? 2 vezes 2 vezes 2, certo? Tá. Para radiciação, num primeiro momento, a gente vai utilizar o elevado a meio, né? Porque isso aqui tem aquela propriedade, né, gente, que vocês devem estar muito bem lembrados, que é assim, ó. X elevado a raiz de B, né? Isso daqui, ó, é equivalente a x elevado a dividido por b. Não é verdade? Isso aqui vocês lembram, né? Vocês estudaram aí há pouquinho tempo, estão lembrados disso aqui, é uma propriedade, né, de radiciação, né? Então, é exatamente essa propriedade que a gente vai utilizar nesse primeiro momento, né, para calcular a raiz de um número x, né? Então, se eu quero a raiz quadrada de 9, em Python eu devo fazer 9 elevado a meio, né? Ou 9 asterisco asterisco, entre parênteses, 1 dividido por 2. Tá? Tem que ter os parênteses, né, gente? Senão ele vai fazer 9 elevado a 1, que é 9, dividido por 2, isso aqui vai dar 4,5. Não tem nada a ver com o que eu estou querendo fazer aqui. A raiz quadrada de 9, né? Ó, o resultado, 3, né? Bom, temos também aqui, ó, o resto de divisão, que em Python a gente utiliza a porcentagem, tá? Cuidado, não tem nada a ver de tantos por cento, né? Cuidado com isso aqui, ok? Então, em Python, se eu tenho 5, isso daqui é o resto da divisão. Vou fazer assim, como a gente fazia na minha época. 5 dividido por 3, né? Então, 5 dividido por 3, ó, dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 para 5 dá 2. Pronto, é exatamente esse 2 aqui, ó. Ok? Que é o resto da divisão. Esse resto da divisão, ele é ótimo para saber se um número é par ou ímpar, né? Porque se x porcentagem 2 for igual a 0, x é par, né? E se x porcentagem 2 for diferente de 0, é porque x é ímpar, ok? Então, a gente vai utilizar esse resto de divisão. A gente vai utilizar também para saber se um número é múltiplo de outro, né? Se x porcentagem A é igual a 0, é porque x é um múltiplo de A, ok? Então, lembrem, não esqueçam aí, né, desse resto de divisão, tá? Bom, e tem também a divisão inteira, que é o barra-barra. O barra-barra, ele pega só a parte inteira da divisão, né? Se eu tiver lá, ó, 11 barra 3, né? Ó, 11 dividido por 3 dá 3,666, né? Ele pega só a parte inteira, tá, gente? Ele não arredonda, tá? Pega só a parte inteira, que seria o 3zinho lá, ó. Beleza? Bom, deixa eu correr um pouquinho aqui. Mas esse é o último slide de hoje, né? Onde ele lembra pra gente, porque isso aqui a gente já sabe,
que existe uma precedência entre esses operadores aritméticos, né? Isso aqui a gente aprendeu lá no ensino fundamental, né? Que em uma expressão aritmética, a primeira coisa que a gente vai resolver é o que está dentro dos parênteses, né? Dos mais internos aos mais externos, né? Na verdade, teria nas expressões aritméticas, resolvendo na mão, né? Colchetes e chaves, sendo que em computação a gente não utiliza colchetes e chaves para expressões aritméticas, não utiliza. Isso aí vai ficar para outras aplicações, tá? Como a gente vai ver mais para frente. As expressões aritméticas escritas em computação só utilizam parênteses, certo? Então, dos mais internos aos mais externos. Bom, precedência 2, o segundo aí na hierarquia, né? A gente aplica a potenciação. Precedência 3, multiplicação, divisão, resto de divisão, divisão inteira. O que aparecer primeiro, tá? Entre eles não tem precedência, né? For aparecendo, eu estou vendo, né? Na ordem. E por último, em uma expressão aritmética, a gente resolve, a gente aplica, né, os operadores de soma e subtração. Por último, também não tem precedência entre eles, né? Que aparecer a gente faz, ok? Então isso aqui a gente já sabe, é só para lembrar, e é importantíssimo, né? Não posso esquecer isso daqui, porque senão eu vou criar expressões aritméticas completamente erradas. Okay? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Na aula que vem a gente vai tratar de expressões lógicas, né? Mas vocês querem fazer alguma pergunta ou algum comentário? Podem falar. Ô, professor, cita algum caso que a gente usa esse barra-barra? Ah, boa pergunta, né? Um problema. Bom, é para saber se um número é divisível por outro, né? Aliás, não é, né? Não é, esse aí seria a divisão por zero, né? Aliás, o resto de divisão, né? O Diego talvez tenha uma sugestão aí. Esse barra-barra, professor. Pode usar como exemplo esse 5 dividido por 3? Que no caso é 1, né? O resultado. Olha só, o barra-barra no 5, se você colocar 5 barra 3, 5 dividido por 3, dá 1.666. O barra seria só o 1. Será que em Python aqui ele... não. Aliás, em Python não, né? No meu Mac ele não sabe o que é barra, não. Eu estou forçando a barra aqui. A barra do meu Mac, né? O barra, ele pega só a parte inteira da divisão, né? Então, poxa, é complicado eu lembrar agora de um exemplo de um problema que eu queira pegar só a parte inteira de uma divisão, né? Seguro. Lembra aí, Alcindo, quer ajudar aí? Um problema, por exemplo, em que você esteja contando pessoas, né? Você vai dividir uma quantidade de pessoas, mas aí não tem sentido você pegar decimal de pessoas, por exemplo. Né? Excelente. Aí quando você vai fazer a divisão, a parte que lhe interessa é a parte inteira, porque não existe meia pessoa, um terço de pessoa. Exato. Aí você pode usar o barra. Excelente ideia. Vamos supor que eu quisesse, na nossa turma, fazer um programa, né, para dividir em equipes, né? Eu quero dividir aí, vocês vão dividir em grupos de 3 alunos, ou de 4 alunos, né? Sei lá, 5 alunos. Mas aí você vai pegar o número de alunos da turma, no nosso caso, né? 26, e vai dividir, digamos, por 5, né? E aí não
não vai dar um número inteiro, né? Então eu tenho que colocar condições ali no meu processamento, né? Olha isso, aí dá um programinha, né? Dá um programinha com certeza. Tem outras situações aqui também, né? Mas esse seria um excelente exemplo. Para eu não me perder aqui nas perguntas, gente,